Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Como vocês estão? Tudo bem? Por cá, a professora Fernanda Machado. Voltei para a gente continuar nossos ensinamentos de direito constitucional. Eu sei que você já estava com saudade, pode falar a verdade, vai. Não sei se de mim ou se do assunto, porque eita, que tema gostoso de estudar, né? Direito constitucional. Pode falar a verdade, que o negócio tá fluindo, né? Tá lindo, tá tranquilo, tá óbvio. Professora, eu tinha até medo de direito constitucional, mas eu confesso que, né, tá indo. Espero que não dificulte, professora. Não. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. O tema de hoje, da nossa aula de hoje, é um tema que eu julgo muito importante, que eu acredito que aparece sempre em provas e carreiras policiais, seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia penal. Então, assim, sempre aparece e é super fácil. Veja, eu vou te ensinar, tá? E depois eu vou lhe dando, como sempre, as dicas do que não fazer, né? E outros alunos errarão. Meus amores e amoras, não. Deixa eu trazer você para minha tela. E nosso tema de hoje são direitos políticos. Pois é. Com certeza você já chegou no artigo 14 da sua Constituição. Se não, por favor, abre agora a Constituição e vem comigo. Abre a sua Constituição no artigo 14, 14 e 16, gente, fala dos direitos políticos. E vem comigo, 14 fala assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. Vocês leram obrigatório? Não. Expressamente na nossa Constituição só está dizendo que o voto tem que ser direto e secreto. Com valor igual para todos. E nos termos de lei, mediante. Vamos lá. Gente, quando eu começo a falar de direitos políticos, quando eu começo a falar de soberania popular, quero primeiro diferenciar o que é soberania e o que é autonomia, para você nunca mais confundir aqui esses dois institutos. Ó, quando eu falo para você de soberania, eu estou falando da República Federativa do Brasil. Isso. Soberana, somente só a República Federativa do Brasil. E autônoma? Autônomos são os entes federados. Quem são os entes federados? Eu sei que você sabe. Talvez você ache que não sabe, mas você sabe. Os entes federados, União, Estado, DF e município. De novo, União, Estados, DF e município. Esses são os entes federados. Professora, tem certeza que está falando? Porque eu achei que a União era soberana. Não, a União não é soberana. Deixa eu te contar. Confia aqui na tia, tá? Porque pode ter certeza que eu estou trazendo o melhor para você. Eu não saio de casa para brincar, tá? Então, ó, União, Estados, DF, município, entes federados autônomos. E o que é autonomia? Autonomia é o poder, a liberdade de se autogovernar, de se autolegislar, tá? Agora, soberana somente a República Federativa do Brasil. Tá bom assim? Ok, professora. E aí, daqui a pouco a gente vai falar disso de novo. Mas, e aí, a gente entra e começa, né, nossa aula, falando da democracia, né, que eu tenho aqui na soberania, na democracia que pode ser direta e indireta. Na verdade, quando eu falo de soberania popular, do exercício dessa soberania, eu vou logo começar a falar em alistamento, em voto, mas eu quero falar primeiro no geral. A democracia direta, gente, ela é exercida não só pelo voto, como está ali no 14. A democracia direta, ela é exercida pelo voto, certo? Mas por plebiscito, por referendo, por iniciativa popular, por ação popular. São formas diretas do povo, são formas diretas que nós temos para exercer aqui o nosso poder, tá? A nossa participação. Então, vamos lá. A democracia tem um exercício direto e indireto. Quando eu falo diretamente, o povo exerce pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular e pela ação popular. É isso, professora? É isso, sim, senhor. Dentre dessas formas diretas de exercício, plebiscito, vamos relembrar rapidinho? O plebiscito, ó, P, bate seu slide. P de plebiscito, te lembra prévio, ou prévia. Prévia consulta popular. Então, o que é o plebiscito? É consultar a população interessada anterior à feitura de algo, tá? De um ato. Um exemplo que todos os professores usam, você deve ter ouvido e que eu gosto de massa, que a gente, ó, professora,
Esse exemplo eu já ouvi muito, eu já até decorei. Ótima intenção é essa. Para que eu vou trazer outras hipóteses para confundir? Não é essa a intenção. É que nem os mnemônicos. Sempre me perguntam, professor, tem algum outro mnemônico? Gente, se você tiver que decorar 3 mnemônicos, não faz sentido. Aí não precisa de mnemônico. É melhor você decorar logo o texto de lei e pronto, né? Então, presta atenção. Plebiscito é a consulta prévia. O que a gente sempre vê é, quando eu tenho ali desmembramento, quando eu tenho fusão e incorporação de estados, o plebiscito, ele é obrigatório. Então, quando o Pará quis se dividir em Carajás e Tapajós, ele teve obrigatoriamente que passar por um plebiscito, pela consulta prévia àquela população interessada, tá? Então, a consulta prévia dá-se o nome de plebiscito. E o referendo é o contrário. Aí, quando nós tivemos, o exemplo é, quando nós tivemos o Estatuto de Desarmamento, ele nasceu, tá? O Estatuto de Desarmamento. E lá no Estatuto do Desarmamento, tinha um artigo que proibia o uso de arma para o cidadão comum, né? Se não fosse segurança pública, no caso, para nós. E aí, aquele Estatuto de Desarmamento passou por um referendo. E o que é referendo? Sua tela de novo. R de retardada. Retardada no sentido de demorada, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, é uma consulta retardada, uma consulta demorada, uma consulta posterior. Então, nasce a lei, nasce o artigo, e aí, posteriormente, foi consultada a população se eles concordavam com isso. Que era proibido o uso de arma para o cidadão, foi quando a população disse que não, que, claro, com alguns critérios, mas que o povo poderia, né, deveria poder ter acesso à arma. Né? E hoje, se você preenche lá os requisitos para ter a posse de arma, a Polícia Federal, que autoriza e tal, você pode ter, né? Justifica tudo direitinho, faz o curso de tiro e tal, enfim, você pode ter uma arma. Ali foi o Estatuto do Armamento referendado. Ainda tem iniciativa popular. O que é iniciativa popular? É a possibilidade direta, lembre, direta, a gente está falando da democracia direta. É a possibilidade direta de você fazer uma lei. Professora, eu nunca fiz uma lei, não. Eu posso ter? Pode. Eu e você podemos fazer uma lei. Professora, aí outro aluno falou, eu faço lei todo dia. Por quê? Porque o deputado que eu escolhi está lá e ele me representa. Aí é indireta. Diretamente você pode fazer lei, sim, você pode por iniciativa popular. Como funciona a iniciativa popular? Sua tela. Eu preciso de 1% do eleitorado nacional. Preciso de pelo menos 5 estados da federação e 0,3%, né, de votos válidos para uma PL, para um projeto de lei. Sabe aqueles abaixo-assinados que fica passando aí na internet e tal? É uma iniciativa popular. É tentando buscar esse 1% do eleitorado nacional. Para então aquele projeto ser aprovado, ser enviado para a Câmara dos Deputados e aí de lá seguir o processo legislativo correto. Professora, nunca que eu soubesse disso. Pois é. Tá? Você e eu podemos fazer lei diretamente. Tem lá, a gente escreve lá um projeto de lei, eu quero uma lei para, sei lá o quê, né? Bolsa Maquiagem. Pronto, não tem problema. Escreve lá, tenta a assinatura de 1% do eleitorado nacional, pelo menos 5 estados tem que estar presente naquele 1% ali, e 0,3% de aprovação, nasce uma PL, nasce um projeto de lei. Nascendo, manda para a Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados ele segue o passo a passo, né, o processo legislativo, tá? Mas você diretamente exerceu aqui a democracia, né? E a ação popular, por fim, que é aquele remédio constitucional, né, que cuida do erário público, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio público histórico-cultural, né? É aquele remédio que, para cuidar disso tudo que eu falei, para entrar com a ação popular, para impetrar, para propor esse remédio, somente se você for cidadão. E quem é o cidadão? Veja, escute, sinta o cheiro de democracia direta. Cidadão é aquele que está com os direitos políticos ativos. Que está com os direitos políticos ativos. É aquele que está votando. Então, na ação popular, olha a sua tela,
Somente o cidadão pode propor, diferente da ação civil pública e outros órgãos, administração direta, indireta, né? Pode fazer. A ação popular, a administração direta, indireta, não pode fazer. Só pode fazer o cidadão. E quem é cidadão? A pessoa que está com direitos políticos ativos. Falando em cidadão, só para deixar isso aqui registrado na sua tela, eu tenho, ó, população. População é mais um dado demográfico, gente. É a contagem de pessoas, tá? Dentro da população, eu tenho um pedaço que é o povo. Tá ligado à nacionalidade, né? Tá mais interligado ao Estado, eu falo país, Brasil, pelo critério nacionalidade. E dentro do povo, eu tenho ainda uma outra parte, que são os nacionais cidadãos, que estão com os direitos políticos ativos. Agora ficou ok, né? Ótimo. Sendo assim, vamos entrar naquele, né, que a gente mais gosta, que é o voto, de exercício de democracia. Pois é, o voto, gente, pode ser, eu tenho o direito ao voto, pode ser positivo ou negativo. Vamos começar com positivo? Tudo na vida, vamos começar com positivo, tá? Positivo, eu tenho ainda uma forma positiva ativa e passiva, quando eu falo em voto. Ativa e passiva. Gente, quando eu falo em direitos positivos é votar. Quando eu falo em direitos positivos, é votar ou a capacidade para ser votado, né? Passivamente. Os ativos, votar, eu tenho ainda uma outra divisão, que são os que podem votar facultativamente, os que podem votar obrigatoriamente, né? E aqueles que não podem votar. Mas vamos lá. Olha, na sua tela, tá tudo desenhado. Quem pode votar obrigatoriamente? Quem tem que votar nesse caso, né? Os maiores de 18. Ok. Quem pode votar facultativamente? Maiores de 16, menores de 18. Maiores de 70. Foquem nisso, porque as provas de concurso público trazem 60. Me poupe, né? Outros alunos aí desse discurso vão cair, a gente não. 70. E os analfabetos? São os facultativos, votam se quiserem, né? E os inalistáveis são aqueles que são proibidos de votar. Inalistáveis, vem comigo, ó, tá fora da lista. Inalistáveis, fora da lista. Quem tá fora da lista? Inalistáveis. Estrangeiros e conscritos, né? Estrangeiros e conscritos não votam. Quem são os conscritos? Me perguntam sempre. São os que estão em serviço militar obrigatório, né? Aquele comecinho, tá? Esses daqui são os que estão proibidos, tá? E, Fernanda, os direitos positivos passivos, a capacidade, então, para se colocar ali à disposição, quais são? Você não colocou uma lista aqui, um quadradinho igual esse amarelo, que eu gostei desse quadradinho amarelo. É porque são muitas as capacidades, mas eu vou te mostrar aqui agora, ó. São essas daqui, ó. 14, parágrafo 3º. Para você se eleger, para você se colocar ali à disposição, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ter a nacionalidade brasileira. Se eu falei para vocês, que estrangeiros não votam, então eles não podem ser votados. Repita comigo. Se estrangeiros não votam, eles não podem ser votados. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, é a nacionalidade brasileira. Tá? Fernanda, você falou nacionalidade brasileira, mas nato ou naturalizado? Tanto faz. Tanto faz, né? Porque nós vimos na aula de nacionalidade, se não vimos, vou lhe contar agora, que eu tenho cargos específicos para brasileiros natos. Cargos específicos para brasileiros natos, mas os outros cargos podem ser para os naturalizados, amoras. Tá? Então, ó, rapidinho, deixa eu só voltar aqui. Se eu estiver falando para se candidatar a presidente ou vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas ou o ministro da Defesa, esses são cargos privativos de brasileiro nato. Então, só quem pode colocar o seu nome para se candidatar, brasileiros natos. Quem são esses brasileiros natos? De novo, ó, mp3.com. mp3.com. M, ministro do STF, 3 P's. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado.
C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E M, ministro da Defesa. Tá? Esses cargos aqui, eu preciso de brasileiros natos. Os outros, não. É outra pergunta que me fazem sempre. Ah, Fernanda, eu jurava que para ser governador tem que ser brasileiro nato. Não. Pode ser brasileiro naturalizado, não tem problema. Agora, pode ser estrangeiro? Não. Por quê? Olha o parágrafo terceiro na sua tela. Porque ele fala que eu preciso ter a nacionalidade brasileira para me eleger, para me candidatar. Agora eu entendi, professor. Perfeito. Tenho também que estar em pleno exercício dos meus direitos políticos, né? Ó, cidadão aí, minha gente. Cidadão, aquele que está em pleno exercício dos seus direitos políticos. Igual cidadão. Tenho que estar com alistamento eleitoral. E aí eu até brinco, porque eu sempre... Bom, para eu estar com pleno exercício dos meus direitos políticos, eu tenho que estar alistado, né? Porque primeiro eu vou me alistar e depois eu vou votar. Vocês sabem disso, mas vocês sabiam que o alistamento eleitoral, na verdade, precede o voto, né? É quando você vai fazer seu título, quando você vai se alistar. Aí só depois, nas eleições, é que você vota, tá? O domicílio eleitoral tem que ser na circunscrição onde eu quero me candidatar. Se eu quero me candidatar a vereança em Aracaju, eu preciso morar em Aracaju, ter domicílio eleitoral em Aracaju, tá? A filiação partidária tem que ter um partido, né? A não ser que eu seja militar, porque vocês sabem que a minha de Rosa falou ali atrás, a minha de Rosa é muito participativa, eu gosto dela. Acabou de dizer que os militares não precisam de partido, não precisam não podem ter partidos políticos. Eles se candidatam sem partidos políticos. Perfeito, menina de Rosa. E a idade mínima, né? Daqui a pouco a gente vai ver a idade mínima aqui um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, lembrem, ó, agora vamos de baixo pra cima, né? Ó, os estrangeiros e os conscritos não podem se alistar, tá? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 e facultativos aos analfabetos maiores de 70 e menores de 18, maiores de 16. Esses são os facultativos. Ok. Então, Fernanda, entendi isso aqui. Agora isso aqui ficou claro. Perfeito. Eu tenho ainda o voto negativo. Tá? Tenho agora negativos. Eu primeiro falei dispositivos, agora negativos. Negativo, a gente já lembra algo não bom, né? Que não é bom. Tá. E se eu falo que é negativo, que não é bom, é a capacidade, então, a não possibilidade de se eleger. Nós falamos agora que eu preciso preencher alguns requisitos para me eleger. Que são esses que nós vimos aqui. Mas existe a possibilidade de eu não poder me eleger. Existe primeiro, quando eu não sou alistável, agora eu tenho que botar a cor da minha caneta, peraí. Quando eu não sou alistável, por quê? Porque se eu não estou votando, não posso votar. Né? Quando eu sou estrangeiro, acabei de falar para vocês que estrangeiros não podem se candidatar também aqui, né, a cargos eletivos. Os conscritos, que são aqueles que não estão votando também, porque estão em serviço militar obrigatório. E os analfabetos, que apesar de, se estiverem votando, mesmo que estejam votando, esses são inelegíveis. Eles podem votar, mas não podem ser votados. Não podem ser votados, tá? E professora, não sei se vocês lembram do caso do Tiririca, que foi mais ou menos assim, né? Que ele ganhou a eleição. Eu não vou, confesso, não vou ter Tiririca não, mas eu gostava muito da campanha dele, porque vote no Tiririca, pior que tá, não fica. E olha aí, né? Pois é, parece que ele tinha razão. Gente, enfim. Quando o Tiririca se elegeu, ele venceu as eleições, foi trazido isso à baila, né? A questão dele ser ou não ser analfabeto. E ele tem que passar por uma prova e ele demonstrou não ser analfabeto. Presta atenção. Não estamos falando do analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que, na verdade, ele não é muito bom, assim, ele não consegue ler, ou consegue ler, mas não consegue compreender. Tem uma dificuldade em entender e em memorizar o texto, as coisas se atrapalham, as ideias ficam... E até ler, mas não está entendendo o que está lendo e tal. Não é isso, não. Aqui, quando eu falo analfabeto, eu falo analfabeto mesmo, aquele que não consegue juntar as letras. Se você consegue juntar as letras e ler a frase, mesmo que você não esteja entendendo o que você está falando, você consegue escrever o seu nomezinho, consegue escrever qualquer uma frase, consegue assinar, você não é analfabeto aqui para
e os direitos políticos. Ok? Voltando aqui para a nossa tela, falando sobre isso, né? E aí, uma das condições de elegibilidade que eu te mostrei aqui é a idade mínima. Por que esse tópico 6 eu separei aqui para você? Porque ele aparece muito em prova, principalmente carreiras policiais, agora. Então, eu sempre digo isso a vocês, né? Quando eu vejo que aparece muito, eu vou chamar sua atenção para aquilo. Por óbvio. Veja, telefone constitucional, todo mundo já ouviu algum dia na vida aquele negócio. Gente, já fiz um teste para vender produto na televisão, na internet. É esse o telefone, ó. 35 30 21 18, você não pode perder, ligue agora, nós temos agora 10 minutos a partir de agora com essa promoção, ligue 35 30 21 18, é o telefone da sua sorte, você não pode deixar isso passar, repita comigo, 35 30 21 18, brincadeira, é brincadeira, mas você decorou o telefone com certeza, repita de novo, é 35 30 21 18, não adianta decorar o telefone sem saber, se você não sabe para quem você vai ligar. Eu vou ligar aqui e você. Oi, fala com quem? Com certeza quem te atender vai dizer, meu amor, você quer falar com quem? Que você que ligou, né? Então, veja, você tem que saber para quem você quer ligar. 35, 30, 21, 18, eu vou começar de baixo para cima, né? Dos menores, dos meninos. Vamos começar dos meninos para chegar aos homens, não é? Ó, 18 anos eu tenho aqui os vereadores. Pois é, vereadores só precisam de 18 anos para se candidatar. Tá? Depois dos vereadores, aí eu tenho 21. 21, gente, aí é a barra. Então, prefeito é 21, vice-prefeito é 21, todos os deputados estaduais, deputados federais, é 21. Juiz de paz, ó, o juiz de paz, ó, o juiz de paz é bom, presta atenção, juiz de paz. Quem é o juiz de paz? Isso, menino de branco, falou antes da menina de rosa, né? Deixa ele falar também, querida, veja. Ele falou assim, o juiz de paz é aquele juiz que casa, né? Nada? Peraí, pelo amor de... deixa de conversa, deixa de conversa. Que eu nunca votei para juiz de paz em lugar nenhum. Mas agora você está me dizendo que tem aqui uma condição de elegibilidade. Que ele se elege. É isso? É isso, meu amor. Deixa eu te contar um segredo. Eu também nunca votei nenhum juiz de paz, não. Mas tá na Constituição, que é um cargo eletivo que ele devia se eleger, né? Esse juiz de paz é aquele que casa a gente. É aquele... que conforme a Bíblia, faz com que os dois virem um. Que agora os dois corpos virem uma só carne, né? Assim, romântico, né? Romântica hoje. Veja. Juiz de paz. Olha para sua tela. Juiz de paz, 21 anos. Ele fala assim. Estamos aqui com o seu João, com a dona Maria, que aceitaram aqui a nobre missão de fazer um ao outro feliz e viverem para sempre em harmonia. E aí ele fala um monte de mentira, né? Que nunca vi casamento com harmonia, mas tá tudo bem. E tal, e nananã, e que a partir de agora... Olha pra tela. Que vocês dois sejam um só corpo e coração. Veja, 21. Esse é o cara que faz os dois virar um. É o que precisa de 21, tá? Pra virar juiz de paz. Tá aqui, 21. Acima dele eu tenho o governador e vice. Só o governador e o vice aqui na casa dos 30. Só o governador e o vice. E acima dele eu tenho aquela autoridade máxima. O Megazord, né, gente? Quem é o Megazord? O Bambambam. Maior de todos. Ele. É ele. É ele. O presidente da República e o seu vice, né? Professora, eu queria saber, senador. Por que senador tá aqui? Porque na minha cabeça, senador devia estar com deputado. Deputado federal, 21 anos, senador também 21 anos. Trabalha tudo no Congresso, não vai tudo para Brasília do mesmo jeito, professora? Entendi, não. Por que deputado tá com 21 e senador tá com 35? Sabe por quê, gente? Porque para ser senador, eu preciso de um pouco mais de maturidade do que para ser deputado. Por quê? Porque o senador, lá nas competências, um blocozinho mais para frente a gente vai estudar isso. Lá nas competências privativas do Senado, existem competências muito importantes que precisam de um pouco mais de maturidade e vivência. Dentre elas, por exemplo, deixa eu me ver, o presidente indica o ministro do STF, né? Mas tem que passar pelo Senado Federal. Outra, o presidente sendo julgado no crime de responsabilidade, de impeachment, né, gente? Quem é que julga o presidente? O senador, o Senado. Aí você imagina um menino de 20 anos, 21 anos,
julgando o presidente da República. Isso não ia dar certo, né? Então eles entendem que eles têm que ter pelo menos a mesma idade, tá? No mesmo degrau, tá? Por exemplo, 35, o senador com 35, tá ali no mesmo degrau, e aí eles que se resolvam. Mas para você lembrar disso, professora, o que é que tá os Power Rangers aí, professor? Isso nem é da minha época, professor. É da minha. Queria dizer para vocês não, né? Mas eu vou confessar. É da minha, amava, inclusive eu era Power Ranger amarela, que eu nem botei aqui na pirâmide, né? Para não causar. Ó, veja aqui, ó. Eu começo no piso, né? De baixo. Qualquer um pode ser vereador, 18 anos, gente. Eu tenho um filho que pode 18. Eu tenho um filho que próximo ano faz 18. Então qualquer pessoa, quando eu paro e penso, meu Deus, Pedro, vereador. Pedro não consegue arrumar a cama dele, gente. Imagine. Deixa eu ir pra lá. Aqui embaixo, vereador, 18 anos. E acima, tem que ter um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de idade. Aí eu tenho a Power Ranger rosa. Tem a Power Ranger rosa. Aí mais pra cima tem que ter um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais de, né? É quem comanda a parada aqui. Quem é que comanda o Power Ranger? Você já assistiu? Quem era que sempre estava à frente ali? Era o Power Ranger vermelho, né? Ó. Todo mundo é importante. A Power Ranger rosa é também, mas o vermelho é um pouco mais maduro, era o chefe do negócio. Agora, fora esse Power Rangers, quem é o dono da porra toda? Quem é que manda e desmanda? É o Megazord, né? Megazord, aí sim, Megazord é a junção dos Power Rangers, você sabe, né? Eu sei que você sabe. Não tem pra querer dizer que você tem 20 anos, mentira. O Megazord é quem manda em tudo aqui, tá? O 35. Gente, eu fiz o que pude pra você decorar essas idades, tá? Eu espero que você decore e é isso, vamos embora. Pra gente encerrar aqui esse bloco, eu quero falar agora, ainda, né? Quero falar ainda desse direito negativo que a gente tá falando, né? De duas possibilidades de inelegibilidade. Não vão se eleger, que pra mim é muito importante. A primeira são os direitos negativos são os direitos, sim, negativos relativos, mas que trata-se aqui da desincompatibilização. A palavra é essa, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui. Desincompatibilização, tá? Essa é a primeira forma de não se eleger. Por quê, professor? Se você, chefe do executivo, deixa eu marcar aqui, para depois vocês não dizerem que eu disse um negócio que eu não disse. Eu disse assim, ó, para concorrer a um cargo, se for chefe do executivo, quem é o chefe do executivo? Me ajude. Presidente, governador, prefeito, não é assim? Pronto. Chefe do executivo tem que se desincompatibilizar, se afastar, renunciar o seu cargo em até 6 meses antes das próximas eleições. Eu falei até, porque se ele quiser se afastar 1 ano, problema dele. Mas até 6 meses ele tem que se afastar. Ah, não, vamos deixar mais perto, daqui uns 3 meses, aí não pode, tá? Então, para concorrer a outros cargos, leia comigo 14.6. Para concorrer a outros cargos, o presidente, o governador e prefeito devem renunciar aos seus mandatos até 6 meses antes do próximo cargo, do próximo pleito que ele quer, tá? Então, há uma proibição do chefe do executivo para disputar qualquer outro cargo, tá? Seja outro cargo do executivo, seja outro cargo, se ele é chefe do executivo, se ele está lá comandando a bagaça, ele tem que se afastar 6 meses para concorrer a outra coisa qualquer. O nome desse afastamento, dessa renúncia é desincompatibilização, tá? Lembrando a você, se ele vai para reeleição, aí não precisa, porque aí não é outro cargo, é o cargo dele mesmo, né? E todos os cargos aqui, tirando senadores, são mandatos de 4 anos, podendo a reeleição. Reeleição não precisa desincompatibilizar. Não precisa afastar, ok? Ok. E a segunda inelegibilidade que eu acho que vai aparecer com certeza na sua prova é a inelegibilidade reflexa. Olha o nome, reflexa. Reflete em outras pessoas isso. Quem são as outras pessoas? Tela, 14.7. São inelegíveis no território da jurisdição do seu titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, ou seja, qualquer parente, tá? Até o 2º grau, ou por adoção, ou seja, qualquer parente, tá, gente? Do presidente, do governador, do prefeito, ou quem tenha substituído. De novo, tô falando de chefe do executivo. Não caia, não coma mosca aqui, acorde. Tá com sono? Levante. Venha. Eu sempre faço isso quando vocês estão com sono. Venha. Chefe do executivo, prefeito, governador, presidente.
Esses queridos deixam seus parentes até segundo grau impossibilitados de se candidatar. Não podem concorrer a nada, coitado. Aonde? Na sua circunscrição, no território que você é chefe. Então, vamos passo a passo. Pronto. Eu tenho aqui o município, né? Aqui a circunscrição do prefeito. Os parentes até segundo grau não podem concorrer a nada dentro desse município. A mulher dele, o filho dele, o irmão dele não pode concorrer a nada no município. Não pode ser prefeito, não pode ser vice, não pode ser vereador. Agora, a esposa dele quer concorrer ao Senado, pode. Quer concorrer à presidência da República, pode. Está fora da circunscrição dele. Aqui eu tenho a circunscrição do governador, que é o estado. O governador deixa seus parentes até o segundo grau impossibilitados de se candidatarem. O governador deixa seus parentes até o segundo grau impossibilitados. A mulher do governador não pode concorrer nada no estado. No estado de Sergipe, a mulher do governador não pode ser prefeita de Aracaju, não pode ser prefeita de Nossa Senhora do Socorro, não pode ser vereadora da Barra, não pode ser nada no estado de Sergipe. E eu tenho a circunscrição do presidente, que é nacional. Aí os parentes até segundo grau não pode ser nada de nada, né? Nem pode ser senador, nem deputado, nem vereador, nem governador, nem nada. Porque a circunscrição do presidente é o Brasil inteiro. Até aqui, ok? Ok. Só para se lembrar. Se então a mulher do prefeito quiser virar presidente da República, ela pode. Não está na circunscrição dele, certo? Tá. Fernanda, agora eu queria só que você me lembrasse desse negócio de segundo grau. Quem é segundo grau? Tá me vendo aí, ó? Que sou eu. Aí foi eu. A Barbie Morena. Tá? É porque hoje eu prendi o cabelo, mas senão vocês iam ver que é assim, irmã gêmea. Ó, primeiro grau ascendente, meus pais. Segundo grau ascendente, meus avós. Primeiro grau descendente, meus filhos. Segundo grau descendente, meus netos. Aí vamos agora a lateral. Colateral é o nome. Para eu fazer o grau colateral, eu tenho que ter um parente de sangue das duas pessoas para depois descer. Então, meu primeiro grau, meu pai, meu segundo grau, meu irmão. Ó, primeiro grau, meu pai, segundo grau, meu irmão. Eu faço a mesma coisa com os parentes do meu cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque nós dois somos um só, né? Então, vocês já entenderam isso, né? Ó, minha sogra, meu cunhado, primeiro grau, segundo grau. Tá, gente? Enteados, adoção, todos estão aqui dentro, tá? Dessa inelegibilidade, tá? Eu tenho aqui agora o 14.8, que ainda fala aqui da questão da inelegibilidade, só que dos militares. Vocês lembram? Aqui é bem simples, bem rápido. Se você passou na PMSE, assistiu minhas aulas e passou, não se candidate a nada. Porque se você tem menos de 10 anos de casa, você vai ser exonerado. Vai ter que estudar minhas aulas de novo, passar de novo no próximo concurso da Polícia Militar Sergipe. Então, menos de 10 anos não se candidata. Mais de 10 anos se candidata toda vez. Por quê? Porque quando você se candidata, você fica agregado. E o que é agregado? É de licença, é descansando, tá? Então, militares com mais de 10 anos será agregado pela autoridade superior. E se você ganhar, aí você passa no ato da diplomação para a inatividade. Vamos lá? Ó, será agregado pela autoridade superior, agregado. E se eleito no ato da diplomação, fica inativo. Tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pronto. Então, eu vou só encerrar esse bloco de direitos políticos com o 15 e com o 16 para a gente voltar no próximo bloco. Ó. Eu não tenho maiores explicações para o 15, porque o 15, na verdade, só precisa saber que no Brasil é vedada a cassação. Não existe cassação. Aqui só é perda ou suspensão dos seus direitos políticos, tá? Só para te lembrar, se você tem uma improbidade administrativa, um impeachment, seus direitos políticos são suspensos, mas depois voltam. Se você tem uma condenação criminal, né? Fui condenado a alguma coisa. Os meninos que estão lá no Copecan, ele tem os direitos políticos suspensos também. E assim vai, tá? E o 16 fala que a lei que alterar o processo eleitoral, apesar de entrar em vigor na data da publicação, só pode se aplicar nas próximas eleições. Lembra, para a gente encerrar, lembra que foi mudada agora a data de posse? Né? O presidente da República agora vai ter uma posse dia 5 de janeiro e os governadores dia 6 de janeiro.
já foi mudado. A lei já está vigorando, porém, só nas próximas eleições. Só em 2027, se eu não me engano. Né? Então, ok? Volto com você no próximo bloco. Espero que você tenha aí amado direitos políticos, hein? Te espero. Até já.